Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento ML. Muito feliz com mais esse episódio e espero que vocês já tenham separado na semana de vocês aquele Momento ML, que é o momento onde vocês vão aprender bastante sobre o mercado condominial, sobre o mercado imobiliário. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que é gestão de conflitos. E na gestão de conflitos nós trouxemos aqui 3 pessoas que são expertises nesse assunto e que eu gostaria de apresentar. A primeira delas, Ariane Albertassi, que é gestora de condomínios da ML Administradora. Ariane, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite e parabéns pelo projeto e parabéns pelos envolvidos. Legal. A outra, Gabriela, que é sócia proprietária da Unicondo. Gabriela, espero que você curta bastante falar desse tema, que é um tema bem polêmico para ser bem sucinto. Com certeza, gente. Obrigada aí por me receber, por me convidar. Espero compartilhar com vocês aí alguns cases aí sobre o assunto. Tenho certeza que sua experiência vai trazer bastante case legal. E por fim, o Dr. Marcelo Borges, sócio-diretor da ML Administradora e diretor da ABAD também, né? Diretor de condomínios e locações da ABAD. Bom, falando do Dr. Marcelo, vamos começar logo com ele. Dr. Marcelo, como é que você entende a legislação em relação à gestão de conflitos, tá? O que a legislação apresenta como ferramenta para os síndicos de suporte no que tange a esse assunto? Gestão de conflitos no condomínio. Bem, Alex, quando a gente fala em conflitos em condomínio, a gente é remetido a um tema que é bastante importante para trazer qualidade de vida para quem opta em morar num condomínio edilício, seja para trabalhar ou seja para residir, né? A legislação ela é bastante, digamos assim, normatizada no sentido de apresentar dispositivos que venham atender ao chamado dever de convivência que as pessoas têm que respeitar no momento em que optam em estar no universo condominial. Muita gente se esquece e releva que condomínio é apenas cumprimento de deveres materiais. Se eu pago a minha cota condominial, se eu pago a minha obrigação condominial, eu estou em dia, posso fazer o que eu quiser. O famoso na minha casa quem manda sou eu. Né? E se esquecem, né, que existe uma outra vertical de dever para quem opta em morar em condomínio, que é o chamado dever de convivência. Você não está morando sozinho, né? Você não está trabalhando sozinho, né? Você está num universo gregário que, evidentemente, lhe impõe o respeito de regras para que a convivência seja uma convivência pacífica, moderada, equilibrada e que venha trazer, evidentemente, uma qualidade, né, para quem mora e para quem vem trabalhar naquele empreendimento. Então, o que a legislação fala? A legislação tem vários dispositivos que a gente vai trabalhar aqui durante esse episódio, mas a gente pode destacar a regra do comportamento antissocial, que está lá no artigo 1337, parágrafo único do Código Civil. A gente pode falar dos direitos de vizinhança, que estão lá enquadrados nos artigos 1277, 1278 do mesmo diploma. A gente pode falar do inciso 4, do artigo 1336 do Código Civil, que diz que o condômino ele vai utilizar as áreas comuns desde que fazendo essa utilização não gere desassossego, não quebre a tranquilidade, a paz dos demais condôminos, dos demais moradores, enfim. A legislação ela tem normas positivas que devem ser atendidas para todo mundo que reside no condomínio, né? Então, aí o síndico, o gestor, o administrador de condomínio, ele tem que estar ciente dessas ferramentas que a lei preconiza, para que no momento em que estiver diante, né, de um ato que possa ser um ato nocivo, aplicar a lei própria. Sem contar, evidentemente, os estatutos internos, como convenções condominiais, regulamentos, regimentos internos, decisões de assembleias, que visam criar normas que são íntimas, né, para aquele universo condominial. Então você tem a lei maior que estabelece, digamos assim, as regras gerais desse dever de convivência, e você tem estatutos autônomos, né, estatutos mais íntimos, mais personalizados, que são convenções, né, regimentos internos de cada condomínio edilício,
que vão adotar as normas de convivência para aquele organismo especificamente, tá? Então, é importante que todo mundo saiba. Tem regras e essas regras devem ser cumpridas. Legal, bacana. Gabriela, e em cima da experiência que você tem da Uniconto, você deve ter milhares de cases, como a gente falou, em relação a esse tema. Quais são as suas recomendações em como o síndico deve agir nessas situações de conflitos, de condôminos antissociais? Como é que você vê esse panorama? Alex, a profissão síndico é uma profissão muito solitária, né? A gente costuma dizer que nós somos os gestores, mas na própria Unicondo a gente tem essa gestão colaborativa, né, como um dos preceitos aí. E a gente divide muito com o conselho, né? É o primeiro órgão que a gente olha no sentido de dividir o problema e criar forças ali para, no caso de um condômino antissocial, por exemplo, levar para uma assembleia, né, em último caso, enfim, enquadrar o comportamento, né, como antissocial. Mas a gente já passou poucas e boas aí. Desde condômino jogando ovo em funcionário. Nossa Senhora. Cada Quinta coisa série aqui. Total, né? Total. E é difícil, né? Porque vai desde uma notificação, imagina a gente colocar numa notificação que, né, é proibido jogar ovos, né? Dispersar ovos é nas mais áreas do mesmo, comuns. né? Pois é. É uma coisa, né? Mas é necessário. A notificação acho que é o primeiro passo aí, junto com a divisão do assunto com o conselho. E fugindo um pouquinho da impessoalidade também, para eles entenderem que não é pessoal da Gabriela com o morador, né, com o condômino antissocial. Pois é. E isso é um assunto muito delicado. Então, quando a gente leva esse assunto para uma assembleia, né, Marcelo, a gente tem a surpresa, né, da grande maioria dos presentes, né? Então, quanto mais respaldado o síndico tiver, e aí o respaldo tem que vir do conselho, né? Quanto mais respaldado o síndico tiver, maior a chance a gente tem de êxito aí na assembleia, seja através de notificação, de multa, enfim, podendo chegar até como expulsão, né, Marcelo? Sim. Num cenário assim... Caótico. O síndico é um general que precisa de um exército. Exato. General sozinho não ganha guerra. Exatamente. Se não tiver um exército por trás dele, evidentemente a guerra é perdida, né? É o que a Gabriela está falando. Então, os generais, os soldados são quem? São os condôminos, né? Que devem estar junto com o síndico nessa luta para poder preservar a ordem e a paz no condomínio. É isso. Exatamente. E cabe ao síndico puxar, né? Trazer essa... Liderar o exército. Liderar o exército. Isso aí. E Ariane, você como gestora de condomínios da ML, que tem centenas de condomínios, como é que deve ser a postura da administradora também nesses casos assim, de conflitos com condôminos antissociais, enfim, conflitos de uma maneira geral? Então, Alex, a administradora ela tem um papel fundamental na intermediação de conflitos, e seja ele com o condômino ou não, né? Que eventualmente um síndico profissional pode conflitar com a administração interna, o que naturalmente acontece. Então, assim, a gente precisa atuar internamente junto com eles, entender o problema que está sendo apresentado, coletar as informações técnicas que a gente tem para poder dar um auxílio, dar uma assistência, eventualmente jurídica também, mas a administradora ela tem um papel fundamental de conseguir fazer essa intermediação com que os dois lados sejam beneficiados, não desfavorecendo. Maneira imparcial, né? O certo é certo. Exatamente, né? Mas procurar entender primeiro o problema que está acontecendo, a gente analisar, ouvir, porque o problema ele precisa ser analisado, né? Antes de qualquer medida, se vai notificar, se não vai. Porque às vezes uma conversa antes da notificação, às vezes já resolve, a pessoa às vezes quer ser ouvida e o problema precisa ser acolhido para poder ser tratado. Então, a gente precisa fazer uma análise muito, muito cuidadosa no momento da ocorrência. Perfeito. Mas o papel da administradora, ele é fundamental nesse sentido de intermediação, sim. Legal. Isso que a Ariane tocou é muito importante, né? Porque a gente destacou aqui no início desse bate-papo, né, as questões ligadas a comportamento das pessoas, né, que talvez esse tipo de cenário responda, na maioria dos casos, quando a gente lida com mediação de conflitos. Mas ela tocou num assunto muito, muito importante, né, que é bom a gente enaltecer. Condomínio, ele é um ente político também. Né? Por ser um ente político,
por vezes existem desavenças dentro da política interna do condomínio. É como se a gente for fazer uma analogia dentro do nosso mundo republicano, é como se os deputados brigassem entre si, né? Disputa de poder, né? Entre presidentes, né? Partidos políticos, né? Vertentes, né? De uma linha política. Que não são conflitos de comportamento, né? Não são conflitos gerados... divergência de opinião. Exato, não são conflitos. Por vezes a gente vê exageros por parte de membros da administração, né? Quando cobram dos síndicos determinadas atitudes, que a gente percebe que são mais por uma questão meramente política, né? Um viés político, do que jurídica. Né? Então, ela tocou num tema muito importante que a gente não pode se esquecer e nem negligenciar, né? Na atuação nossa, né? de também intermediar nesses conflitos, que são também muito importantes e que geram, né? Um tumulto no dia a dia terrível. Né? Eu costumo dizer até que tem alguns condomínios que têm no seu DNA... É impressionante, parece que tá no CNPJ do condomínio, né? Parece ser conflituoso, não, Gabriela e Ariana? Parece que cara, aquele condomínio é possível, né? Parece que no DNA, né? Entra síndico, sai síndico, o condomínio continua tenso, nervoso, todo mundo brigando. Não, e é importante você ter falado isso, porque numa mediação você precisa ter uma figura imparcial. E a gente precisa ser essa figura imparcial, porque se a gente tender para um lado, já começa a ser observado de uma maneira não adequada. É inadequado você, numa mediação, você tender para um lado, né? Então, é importante que a gente seja essa figura imparcial e que consiga fazer com que os dois saiam ganhando. E eu acho que no caso da ML, o fato de vocês terem proximidade, uma boa proximidade com os síndicos dos condomínios que vocês administram, dá essa visão macro desse cenário político, né? Vamos colocar assim. Então, isso é importante também. Marcelo, tira uma outra dúvida nossa. Vamos lá. Em relação ainda ao conflito, só que agora o conflito entre moradores. Porque, por exemplo, na pandemia, o pessoal ficou dentro de casa. Então, o número de conflito entre moradores subiu, assim, absurdamente. Por exemplo, posso citar aqui um exemplo, a questão de... Durante a pandemia, um resolvia fazer a obra e o outro estava trabalhando em home office. Como é que fica essa questão da gestão dos direitos, para que um não passe sobre o direito do outro? A pandemia, ela foi uma grande escola de aprendizado de como viver mais tempo com seu vizinho, né? Porque, bem na verdade, muita gente que até não se importava com barulhos no condomínio passou a lidar com isso. Que antes da pandemia a pessoa ia para o seu trabalho, né? Só voltava para casa à noite, final da tarde, e aí a paz já estava instaurada, né? O sossego já estava instaurado. O máximo que a pessoa poderia conviver no final de semana, né? Com um salão de festa inutilizado, né? Com as pessoas mais dentro de casa. A pandemia não, a pandemia colocou todo mundo no mesmo horário, todo mundo no mesmo lugar, né? Uma experiência que a maioria não tinha, né? Então agora vocês vão aprender a conviver, né? A pandemia falou, agora vocês vão ter que aprender a conviver. E o pior é que não tinha e teve no momento caótico. No momento caótico, com tensão, medo de morrer, medo de pegar Covid, né? Medo onde a sociedade toda estava voltada para isso. Além de não querer encostar no vizinho, não queria ver o vizinho. Não queria ver o vizinho, verdade. Nem ouvir o vizinho. Além de não querer encostar, não podia encostar, né? Mas, além de não queria nem ver, não queria nem vê-lo. E aí, realmente, todo mundo teve que conviver, estudando, né, em casa, trabalhando em casa. E a gente sabe que algumas empresas optaram ainda em intensificar o home office. Lógico, a gente sabe que o home office deu uma desaquecida, né, lógico. Mas é uma realidade maior do que antes da pandemia, sem dúvida. Não tenha dúvida que a realidade home office pré-pandemia era uma, pós-pandemia é outra. Com certeza. Mesmo que ela tenha diminuído no meio, né? Lógico que na pandemia foi assim, né, gritante, mas houve um aumento de home office no período precedente à pandemia. Isso é fato incontestável, né? Então a gente está tendo uma convivência ainda mais intensa do que nós tínhamos pré-pandemia. Aí gera aquele conflito, né? Eu estou trabalhando em casa e o meu vizinho está fazendo uma obra, né? Só que a obra desse vizinho está no horário regimental para fazer a obra.
Então o vizinho tem no direito de fazer a obra dele. É ao passo que a pessoa se sente perturbada com a obra porque ele está trabalhando e não consegue se concentrar no seu trabalho, ou estudando. Uma disputa de direitos, né? E aí uma disputa de direitos, né? Ou seja, qual o direito nesse contraponto que se sobressai? É o direito da pessoa de trabalhar em casa, o direito da pessoa de fazer sua obra em casa. É um desafio tremendo para o síndico nesse momento. Aí a gente tem que estar bastante atentos, né? E para observar se esses conflitos eles são geradores realmente de uma atuação do síndico como gestor da comunidade, ou se são atuações que são íntimas das partes envolvidas. Porque o nível de tolerância ele tem que ser observado aí, né? Para que, olha, a pessoa tem o direito de fazer a obra e está dentro de um volume de decibéis que é adequado, que é regulamentar, eu não posso fazer nada. O síndico não pode fazer nada, né? Se ele está dentro do horário, todo mundo tem o direito de fazer a obra e está, né, produzindo, né, um volume de decibéis que é considerado adequado, razoável, né, Gabriela? Então não dá para fazer nada. Resolva com o seu vizinho, né? Tente se harmonizar com ele. Eu, como síndico, posso funcionar como um mediador, né? Como relações públicas para poder aproximar as partes, mas juridicamente não tem o que fazer, né? E às vezes o condômino ele impõe ao síndico uma conduta que é uma grande armadilha, porque coloca o síndico no meio de um jogo da qual o síndico não tem que jogar, né? Ou seja, eu não tenho que jogar, né? Mas ele empurra o síndico, né, num abismo ali que o síndico tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas nesse caso, inclusive, Gabriela, acho que você pode até falar bem disso. Eu imagino que quando o síndico ele tem... Porque assim, eu imagino que existam vários perfis de síndicos, né? Os que estão mais engajados realmente, que estão ali preocupados, e os que são síndicos... Não ser síndico, porque não tinha ninguém para ser síndico e o cara tá ali. Esse tá ferrado. Agora, o que é mais engajado, que tem um bom relacionamento na medida do possível com os condôminos, né? Eu acho que quando ele dá uma resposta nesse sentido, olha, juridicamente não tem o que fazer, é questão de bom senso, ele trabalha como mediador, eu acho que ele ele consegue ser mais ouvido por esses envolvidos. Lá é mais ou menos não, por aí? Sem dúvida. É o famoso não com jeitinho, né? Isso, até para dizer não, o síndico tem que ter um jeitinho especial, mas... o síndico não agrada todo mundo. Não tem jeito. Né? Explicar ou não. E não tem jeito. Numa situação dessa, por mais que a pessoa que está fazendo uma obra ela esteja dentro das regras, né, dentro das normas do condomínio, o síndico acaba tendo que de alguma forma intermediar essa situação. Não tem jeito. O síndico que não faz essa intermediação, ele é visto de forma inadequada por ambas as partes. Sim, né? Então, verdade. De alguma forma, o síndico tem que estar ali intermediando sem pender para nenhum lado, né? Porque senão não tem jeito. Mas são as normas que eu acho que fazem toda a diferença. Fazem isso tudo. E, Ariane, em relação ainda a esse caso de conflito entre vizinhos, porque a gente falou aqui muito da obra, falou muito do barulho, mas tem situações mais chatas também que eu queria saber como é que você vê a posição da administradora. Por exemplo, o uso de drogas, o vizinho que fuma maconha. Sim. Coisas mais pesadas nesse sentido. Então, acho que nessa análise de ocorrência de conflitos, de brigas entre vizinhos, eu acho que primeiro a gente precisa ter um olhar mais empático. Procurar entender o que está causando aquele problema ali e ter uma escutativa. Porque a escutativa, ela precisa ser honesta. Não é só escutar e falar, então tá bom, eu vou ver e te aviso. Não. Você precisa ter uma escutativa para poder entender o lado dele, se colocar no lugar dele, né? Porque como é que eu vou dar uma solução ou intermediar um conflito se eu não estou entendendo qual é o problema que eu tenho do cliente, né? E... a gente tem que ter essa escutativa sem precedentes, sem distinguir quem é síndico e quem é condômino, porque amanhã o condômino pode ser síndico e na nossa análise não deve haver uma diferenciação, né? Perfeito. Então, primeiro, ser empático, ouvir os dois lados, procurar conversar, entender, porque numa situação dessa, entre duas pessoas que estão brigando, não adianta você chegar também e querer conflitar, porque vai ser pior e não vai resolver nada. Então, procurar ouvir, porque muitas vezes, conforme eu falei anteriormente, né? Numa situação onde a pessoa está estressada,
estressada e não consegue conversar com a outra, que é um oponente, eles já não estão conversando porque há esse estresse. Então, o que ele quer é ser escutado. Então, a gente, numa conversa mais aberta, a gente escuta o que está acontecendo, entende o problema e aí sim a gente começa a mediar. Se vai precisar notificar ou não, se vai chamar os dois para conversar, ou a figura também do síndico. É preciso que haja uma análise dependendo desses casos. Aí vai variar muito de acordo com o problema. Não utilizar, né, Ariane, a comunicação não violenta. Exato. O exercício da comunicação não violenta, que é uma técnica. Dos segredos, né? Que é uma técnica. É uma ferramenta técnica. Ela tem que ser muito bem empregada, né? Eu acho que a gente vê os síndicos, sejam eles síndicos profissionais ou não profissionais, que são identificados como orgânicos, né? Nessa diferenciação entre síndico condômino morador e o síndico não condômino não morador, há uma preocupação muito grande para que eles sejam treinados, né? Dentro de, digamos assim, da atuação jurídica do síndico. A maioria dos cursos, né? Eles são muito voltados para isso. E eu acho que a gente tá na hora da gente mirar um pouquinho para que até as técnicas de convivência, de relacionamento, como a utilização da comunicação não violenta, sejam também ferramentas que os síndicos precisam entender no momento como esse, né? Olha, quanto a gente consegue mitigar de conflito falando direito com a pessoa. Exatamente. Acolhendo, né? Acolhendo a pessoa, sendo empático, muito bem falou, né? Sendo empático, entendendo as razões que estão fazendo com que aquela pessoa venha até você, né? Alguma razão tem, né? E você fazer uma comunicação não violenta, né? Entender, não enganar a pessoa, né? Exato. Saber escutar, isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante. Eu vejo o que a gente está falando de conflitos, né? O que normalmente acontece muito de reclamação é com relação a barulho. Ou é quando é cachorro, ou quando é criança, né? Só que se você parar para poder analisar, por isso que eu tô falando da escutativa, porque muitas das vezes as pessoas não têm condições de ter tempo para poder levar a criança no play. E aí a criança corre dentro da própria casa. Então é procurar entender mesmo como que funciona a vida do seu vizinho, né? E procurar poder entender para poder conseguir conversar e resolver de maneira pacífica, sem ter que brigar e encontrar no elevador, ficar aquele clima horrível, então sem ter que notificar. Primeiro conversar e procurar entender o que ele precisa para poder ser tratado. Bacana. E falando em cachorro, vou jogar uma pergunta para a Gabriela aqui, um pouco polêmica também, né? Porque assim, várias fontes, né, diversas fontes hoje mostram que o número de pets nos lares brasileiros já ultrapassou o número de crianças, né? E quem é pai de pet, mãe de pet, né? Tem até essa nomenclatura porque trata como filho mesmo. É verdade. Então, como é que é lidar com esses conflitos onde você está tendo que gerar um conflito do filho das pessoas, né? Do filho de quatro patas das pessoas. No direito de família, antes da Gabriela responder, cresce cada vez mais o número de separações, aonde o maior conflito é quem vai ficar com o pet. Tem um problema. Mas é isso, é filho, né, gente? E ainda vem, para fechar uma pergunta já também... tem guarda compartilhada de pet já. É verdade. E para fechar ainda essa pergunta, uma coisa que eu sei que tem gente que ainda tem dúvida. O condomínio pode proibir de ter pet? Não, o condomínio não pode proibir de ter pet. Ele pode normatizar. Não só pode, como deve, né? Então, o condomínio que já tem normas, já tem regras, o síndico deve fazer valer, né? E acho assim, como a gente estava falando aqui, Alex, é uma nova realidade, né? Principalmente pós-pandemia, pet é filho, né? Para grande parte das pessoas. Então, ao invés do condomínio lutar contra isso, né? Que o condomínio se adapte. Então, dentro dos condomínios que eu atuo como síndico, eu tento sempre entender assim, qual é a quantidade de pet, né? Será que a gente pode disponibilizar um espaço para ele? Será que a gente pode, de alguma maneira, conseguir ajudar o dono do pet a transformar essa convivência, né, em algo mais pacífico? Desde quando o pet sai de casa, né? Entra no elevador, e aí entra com uma pessoa que não gosta, ou entra sem coleira, ou entra sem focinheira, né? Então, cabe ao síndico essa comunicação, né? Do que pode, do que não pode, de como deve ser a conduta. E acho que agregar nessa convivência, né? Será que a gente pode fazer um espaço para o pet? Tem muitos condomínios hoje em dia que tem, né? Sim, verdade. E é um barato, porque...
a gente não precisa o pessoal que tem pet não precisa sair para sair na rua à noite, enfim, correr algum tipo de risco, né, para levar o cachorro. Então é ótimo e a gente acaba agradando, né? E tem empresas até que estão se especializando nisso, em levar serviços para esses pets dentro dos próprios condomínios. Dentro dos condomínios, Então, isso é realmente bem... É um assunto polêmico, né? Não, e aprovar, como ela falou, aprovar normas é fundamental. Ou seja, criar um ambiente para afastar o pet não é o recomendável. Não é. Evidentemente que não, né? É uma realidade inafastável. Como a Gabriela bem falou, né? As pessoas... adotam pets como se fossem seus filhos, lidam assim, né? Tem uma proximidade emocional realmente como quem tem com um filho, como quem tem com a sua própria cria. E se você não entender isso, você já perde o jogo, né? Você perde o jogo. Se você não entender isso, você perde o jogo. Voto. Você perde voto, perde o jogo e você tá out, né? Dentro do seu dever de entender a situação e tentar, né, fazer com que as pessoas convivam com esses animais. E aí, criar normas. Lógico, a gente sabe que tem abusos também, né? Também a gente não vai querer inocentar todas as pessoas que possuem pet, né? Tem pessoas que realmente abusam, não tratam direito, né? Criam um ambiente insalubre, né? Com mau cheiro, saem de casa e deixam o animal sozinho, um animal não bem treinado, não bem adestrado, começa a chorar, começa a latir. Quando a pessoa chega em casa, mas quando chega em casa tá mansinho, lógico, né? Chegou, ele ficou feliz. Apesar de você tratar mal, ele ficou feliz. Durante o dia inteiro tava ele lá latindo, etc. Geralmente é essa a resposta, né? Geralmente não é isso a resposta? É essa. Cheguei, não tinha barulho nenhum. Barulho nenhum, mentira de vocês, né? Mas durante o dia, coitado do animal, chorando. Tem gente que tem uma aversão irreprimível que tem que ser respeitada, né? Ninguém é obrigado a tem aversão a gato, tem gente que tem aversão a um cão que tem uma aparência, né, de ser bravo, porque às vezes nem né? Mas aquela aparência, né, que talvez... Determinadas raças acabam gerando, né? Então, sim. Você vai entrar com o pitbull no elevador... E aí, então, os dois lados é que tem que entender a convivência. Normas criadas, normas para serem respeitadas. Sim. Ponto. Feito isso, a convivência está caminhando para ser feliz, né? E essa adaptação que a Gabi citou é muito importante. Eu tenho um exemplo de um condomínio na Zona Sul aqui do Rio, que durante a pandemia, assim como muitos prédios fizeram, eles viabilizaram o espaço das áreas comuns para passeios com os cães, né? Em razão das restrições. E aí, esse condomínio específico, alguns inquilinos pediram em assembleia, com as procurações, lógico, né? Pediram em assembleia que o terraço fosse utilizado, fosse permitido o acesso de pet para fazer como se fosse um espaço comum. Um parcão. Um parcão, mas também para acesso dos condôminos, sem que afetasse, né? E foi aprovado, foi regulamentado e hoje funciona muito bem, né? Um pouquinho de criatividade resolve, né? Exatamente. Os condôminos conseguem acessar com os pets, brincam, levam o seu kit de higiene, se fizer alguma necessidade fisiológica, vai catar, vai limpar e tudo resolvido. E foi uma coisa que foi muito... Houve um embate na Assembleia em relação a isso, porque muitos não queriam. Porque, mas vai ficar fedendo, mas vai ficar sujo. Mas a importância da regulamentação. Com regras, não tem por que não serem cumpridas. E se forem cumpridas, os condôminos responderão por isso. Mas é super importante essa adaptação, até porque para você precisa atender os seus moradores, né? É verdade. E cabe ao síndico fazer essa comunicação das regras, né? De uma forma também... não tradicional, né? Exato. Principalmente depois da pandemia, né? Sim. Usar mais imagens, né? Aquelas televisõezinhas que tem elevador. Então, assim, tem várias formas do síndico levar até o condômino a informação, as regras, sem necessariamente ter que notificá-lo, ter que aplicar uma multa, alguma coisa assim. Acaba sendo um processo muito cansativo, né? Exatamente. É bom que a gente saiba, Alex, que apesar de... já foi dito aqui que não tem como proibir realmente pet, né? Mesmo que a convenção mais antiga, no regulamento mais antigo, tenha lá a norma proibitiva, mas isso pela várias decisões judiciais, né? Isso é considerado como norma que não atende à Constituição, né? Em razão de violar o direito de propriedade, etc. e tal. Então são proibições que não podem ser mais aplicadas, adotadas. Mas tem duas informações que eu gostaria aqui de passar, né, para reflexão. A primeira, é importante que a gente veja a estrutura do empreendimento, né? Então, é possível num condomínio
comercial, não residencial, ter essa proibição? A resposta é sim. Né? A resposta é sim. Aonde a jurisprudência atua no sentido de conceder a possibilidade de ter um animal doméstico são nos condomínios residenciais. Né? Nos condomínios não residenciais, 100% comerciais, essa proibição ela é possível, salvo aqueles cães que têm a permissão de entrar com os seus tutores, tipicamente os cães guias, né? Sim, sim. Quando a pessoa tem, né? Agora já tem permissão quando a pessoa ela apresenta alguma necessidade de estar sempre com aquele cão por uma questão de doença mental, né? Física. Uma doença física, ou até uma depressão, hoje em dia já é visto como sendo uma necessidade de estar junto com o cão que faça com que ele possa entrar em ambientes até corporativos. Tá? Mas em linhas gerais não pode, né? Você não pode ter cães. Cães falam pets de modo geral, né? E a outra é quando há o abuso. Mesmo nos condomínios residenciais, onde a gente sabe que a proibição ela não é possível, também não pode haver abuso, né? Você não pode ter 20 pets, né? 20 cães, 50 gatos. Já que eu posso ter, vou ter uma quantidade, vou ter uma gataria, né? Enorme, ou uma quantidade enorme de cães, um canil ali dentro. Porque isso não é permitido. Então tem que haver equilíbrio nessa hora. E no Rio... E a justiça manda retirar. Sim. Quando você enxerga esse abuso, né, você tem decisões judiciais que mandam retirar o animal que esteja causando ali uma ameaça, um incômodo para os moradores. E no Rio tem uma legislação, me corrija se eu estiver errado, se for uma legislação nacional, que algumas raças de cães precisam usar focinheira quando eles estiverem na área comum, né? Então... na verdade, aqui no Rio de Janeiro existe sim, mas quando o cão circula em ambiente público. Não fala de áreas comuns. Área comum não área entra comum, nesse você caso, tem que ter a regra interna no condomínio. Entendi. Você tem 3 raças, né? Se a memória não me faltar, que são reguladas por uma lei orgânica municipal, que é o Pitbull, o Fila e o Rottweiler. O Rottweiler. Né? Tá. Que são 3 raças que tem ali, né? Uma regulamentação que exige do tutor que trafegue com esse animal com a focinheira e a coleira. O guia. Tem até a famosa enforcadora, né? Mas nas áreas comuns, né, a lei não trata. Aí é você criando a tua regra interna. Entendi. Né? Não, perfeito. Legal. Vamos lá. Marcelo, e aquele morador que não tá nem aí pra regra? Esse cara, tipo, ele é completamente antissocial, ele não se preocupa com o que o síndico fala, às vezes ele já foi multado várias vezes e ele não tá nem aí. A pergunta é, por conta desses conflitos e comportamentos antissociais, esse morador pode ser expulso do condomínio? Essa é uma pergunta de $2 milhões. Clima tenso. Na verdade, a nossa legislação, como ela foi escrita, ela foi um pouco tímida ao estabelecer a possibilidade de expulsão. Isso não está, digamos assim, na letra da lei, como gosto de falar. Né? Quando a gente analisa o que está escrito ali no parágrafo único do artigo 337 do Código Civil, a ferramenta que o condomínio possui, a administração possui, o síndico possui, é de multar o condômino de comportamento antissocial, de uma multa que pode até ser de até 10 vezes, né, o décuplo do valor da cobrança condominial. Ao contrário do que existe em algumas legislações, só para citar alguma delas, né, existe na legislação alemã a possibilidade de expulsão do condômino de comportamento antissocial através do devido processo legal, tá? No Código de Processo alemão essa possibilidade. Na Suíça também existe uma ação que faz com que a pessoa perca a propriedade, olha só, perca a propriedade na Suíça se a pessoa provadamente tiver um comportamento antissocial. Na Argentina também tem uma legislação velha, de 1948, que também dá ao condomínio a possibilidade de expulsar, de requerer judicialmente a expulsão da pessoa de comportamento antissocial, escrito na lei. E aqui no Brasil isso não está escrito na lei. Só que aí a jurisprudência ela foi se adequando aos casos concretos, né? Porque está na lei que a multa depois de cobrada, se ela foi ineficaz, a multa ela pode ser revista até ulterior deliberação de assembleia. Aí a jurisprudência ela meio que interpretou, ela fez, digamos assim, um bem bolado, né, desse dispositivo, dessa brecha na lei, para sustentar o seguinte,
se a pessoa já foi multada, se ela já foi advertida, se ela já atingiu a multa máxima, ou seja, o condomínio aplicou a multa máxima de 10 vezes a cota condominial em razão do comportamento nocivo, sociopata dessa pessoa. Esse até ulterior da Assembleia é o quê? É algo que tem que ser maior do que a multa. Né? Porque, sim, com certeza. Se a multa já foi dada e a correção, né, não foi feliz, né, a pessoa continua, essa ulterior deliberação de Assembleia tem que ser algo acima da multa. Se é algo acima da multa, é possível que a Assembleia venha estabelecer a decisão de expulsar esse condomínio. Né? Só que o condomínio não tem a manus legis de expulsar. Né? O que ele vai ter que fazer é pegar essa decisão na Assembleia, entrar com uma ação judicial, né? E tem quórum qualificado? Desculpa até cortar, mas só para ver a dúvida. Tem quórum qualificado para essa... A recomendação é que utilizemos o quórum de 3/4 dos condôminos, que é o que está no caput do artigo 1337, né? Que é da aplicação da multa. Para não ter nenhum tipo de problemas no processo, o ideal 3/4. Há quem entenda que a maioria, né, maioria simples, poderá, mas eu acho um exagero, né, extremado, para a gente não ter problema. Todas as expulsões que nós tivemos aqui no Brasil, nós tivemos algumas decisões judiciais aqui no Brasil que já expulsaram moradores. Tá? É raro, mas acontece, né? Tem uma recente agora, há pouco tempo, em São Paulo, né? Temos casos em São Paulo, mais de um em São Paulo. Tivemos um caso gravíssimo no Paraná, né? Um caso extremamente importante, né? De um senhor que fazia empregadas domésticas de escravas, né? Um cárceres privados lá na residência, né? Foi dramática a situação lá em Curitiba, na capital. Temos expulsões em Recife, enfim. Então você tem, né? E todos esses casos, os 3/4 foram adotados nas decisões de Assembleia que consolidaram as expulsões. Há um projeto de lei, né, que a gente está hoje no Brasil passando por um estudo no Congresso Nacional de alterações no Código Civil, alterações gerais no Código Civil, tá? E o capítulo de condomínio é também um capítulo que está sofrendo ali algumas alterações, pelo menos nessas discussões parlamentares. E esse dispositivo está sendo flexibilizado, está sendo alterado. Pelo menos na intenção preliminar, dando aqui um spoiler, né, para o pessoal, a redação que está apresentada é diminuir esse quórum para 2/3, né? Em vez de 3/4, diminuir para 2/3 e botar por escrito a possibilidade de expulsão. Né? Nesse momento a audiência está fazendo figa ali, está lá por escrito, vamos que vamos, a possibilidade de expulsão. Esse que está no texto original do projeto de lei que está apresentado, está em discussão hoje na Casa Parlamentar. Bacana. Agora vamos começar, já que estamos chegando na reta final aqui do podcast. Está expulsando a gente? Ainda não. Não. Ainda tem uma parte que agora é a melhor parte, que é a parte fogo no parquinho. Eita! Por que fogo no parquinho? Agora a gente vai falar de uma fonte inesgotável de conflitos, que são as assembleias, né? O nosso grande jurista, Silvio Capanema, uma vez ele disse a seguinte frase: nas assembleias de condomínio, o diabo não manda procurador, ele comparece pessoalmente. Daí já dá para ter uma ideia de como é conflituoso o ambiente por si só. Então essa pergunta, na verdade, é aberta para vocês todos, tá? O que vocês sugerem para os síndicos nesses casos de conflitos mais acirrados que acontecem nas assembleias? A gente conhece o nosso público, né? Eu costumo dizer isso. Então a gente tem perfis e perfis de condomínios. E a gente tem que saber lidar de formas diferentes com cada um, já que eles são diferentes. Mas a gente costuma adotar, dentro do possível, né? Quando é possível, que a gente chama de pré-assembleia, né? Então a gente gosta de fazer, principalmente dependendo do assunto, a gente gosta de fazer um bate-papo informal com os moradores, nem que seja para inserir o assunto, né? E deixar eles pensarem. Os condomínios que a gente não consegue fazer esse bate-papo, a gente manda através de um comunicado, uma informação, ou até uma enquete nesses aplicativos que hoje em dia são muito comuns. Então é uma ferramenta que o síndico não só pode, como deve usar. Sim. Porque aí a gente já chega na assembleia sentindo a temperatura, né? A gente já sabe, já sei que aquele ali é a favor, aquele ali é contra.
E vai também na questão do edital de convocação, né? Às vezes o síndico coloca 10 itens no edital de convocação, Marcelo deve estar cansado de ver. E aí complica, porque a gente está na metade e a gente, né, tem 3, 4 horas de assembleia, enfim. Então, o planejamento da assembleia, desde o edital de convocação, até se for necessário criar um tempo, né, para cada assunto, para cada... condômino interessado se manifestar, porque senão vira uma zona, né? E tentar minimizar o risco de conflito, porque conflito não tem jeito, é inerente à Assembleia. Ali é para isso, né? Isso. É quase um ringue. Exato. Legal. E você, Ariane? Essa preparação que a Gabi mencionou é de fato muito importante, porque às vezes é um assunto que você vai tratar na Assembleia e você não sabe qual vai ser a reação dos condôminos. Então, de repente, conversar isso anteriormente, tratar anteriormente para ver o que cada um acha, você consegue não só, assim, votos positivos, mas também consegue uma reunião com qualidade. Uma reunião produtiva, uma reunião que você chega até o fim, que você consegue votar, que você consegue avançar. Porque se você joga, sei lá, 10 itens no edital de convocação, no primeiro o pessoal já fica lá, meu Deus, são mais 9 itens, já começa a criar aquele clima de tensão. Então, de fato, uma reunião preparativa, você conversar com o seu conselho antes, você mandar uma circular, de repente, para você preparar os condôminos, mas, sobretudo, manter eles informados, né? É muito ruim quando a comunicação ela não acontece ou acontece de maneira não muito objetiva, né? Então isso acaba contribuindo para que uma assembleia ocorra de maneira eficiente, de maneira equilibrada, sem conflito, porque conflito vai ter, né? Mas sem briga, sem aquele clima ruim. É uma assembleia muito boa quando acontece de maneira boa para todo mundo, que todo mundo consegue falar de maneira respeitosa, sem avançar o tempo do outro, sem levantar a voz. Então, é importante, sim, que as coisas estejam alinhadas para que a Assembleia flua de maneira tranquila. Legal. E tem até a questão dos condôminos serem participativos, irem à Assembleia, né? Tem aquela frase que diz que quem não comparece, mesmo que esteja certo, perdeu a razão. Então, não adianta reclamar depois, né? Então, é importante que os condôminos sejam ativos, né? Sejam presentes ali para poder expor as suas opiniões. Sim, sim. Vamos lá, Marcelo. A Assembleia foi inventada pelos gregos. Né? E os gregos inventaram a Assembleia para fortalecer a democracia. Né? Que o berço da democracia está no berço da escola grega. Né? Então, primeiro a gente precisa tirar, deixar de demonizar a Assembleia. Né? Porque sem a Assembleia, a democracia no condomínio ela não existe. Exatamente. Né? Ou fica fragilizada. Né? A gente tem que ver a natureza da Assembleia, por que ela nasceu no mundo moderno, né? E por que ela é importante. Agora você tem que saber se comportar para exercer essa democracia, né? O democrata ele tem que ser, acima de tudo, um cidadão respeitoso, um cidadão que saiba estar enquadrado dentro de um mundo normatizado. O ser humano, ele, para uns felizmente, para outros infelizmente, é uma questão filosófica que, né, requer mais um episódio de podcast aí, né? Mas o ser humano, ele é regido por leis, né? E infelizmente, né, é necessário que assim seja, né? Se todo mundo aqui fosse seria uma selvageria danada, né? Dentro das suas vontades, seria uma selvageria total, né? A gente precisa de normas para que a gente possa ser equilibrado nas nossas relações. E aí, estar numa Assembleia, que é um ambiente democrático e necessário, sabendo disso, já é um passo fantástico. As dicas que a Ariane e a Gabriela deram, né, de você medir a temperatura antes, de você fazer uma pauta, uma ordem do dia, que seja uma ordem do dia, que já tenha uma discussão prévia, né, que já tenha... Pelo menos todo condomínio tem ali o seu grupo formador de opinião. Né? Todo condomínio tem aquele grupo formador de opinião. Se aproximar dele, fazer uma pauta realmente... que seja uma pauta que todo mundo entenda, que as pessoas já cheguem na Assembleia já, né, sabendo o que vai ser discutido, quais são as intenções da administração, isso é fundamental. Fazer uma pauta de uma Assembleia de 20 itens, né, isso é mergulhar no desastre. Né? E às vezes síndicos realmente pecam por isso. Parece que querem testar a resistência da pessoa. Não, e o horário da Assembleia, que geralmente é à noite, né? O pessoal chegou do trabalho, um dia cansativo. A resistência da pessoa. Não, e tem aquele condômino que quer votar no 8º item, mas chegou no 2º. Então ele vai dar pitaco no 2, no 3. É verdade, é bem verdade.
E tem aquele famigerado assuntos gerais, que eu não sei quem inventou isso, né? Quem inventou, não foi pelo amor de Deus, gente? Esse é ter sido brasileiro, né? Tipo, vamos falar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. O assunto geral não foi o grego, foi um brasileiro, né? Foi um brasileiro que inventou assuntos gerais, que é, né, palco para desavença. Mas a gente tem que ter, primeiro, um bom presidente, né? Um presidente que saiba realmente exercer a presidência, que saiba realmente ter altivez para poder conduzir a Assembleia e levar os itens. É importante que elas falaram aqui, e a gente não faz, pelo menos boa parte dos condomínios não tem, um regulamento de Assembleia. Né? É uma recomendação que eu faço aqui para quem está nos assistindo. É fazer um regulamento de assembleias, né? De como uma Assembleia deve ser conduzida. Como a Mariane falou, tempo para falar. Regulamentar isso, gente. Deixar aprovado, né? Porque às vezes fica muito solto, né? A pessoa vai falando e tira o tempo da outra. Tempo para falar. Não pode se levantar. Porque tem gente que, nossa senhora, né? Acha que a Assembleia é o momento em que ele vai ser ouvido na vida. Vai na ganhar vida, palco. Né? Se levanta, né? Todo mundo falando sentado, mas o camarada se levanta. E quando tem microfone, então? Nossa, aí é pior. Tempo para falar. Não pode se levantar, não pode vir para mesa, né? Tem gente que gosta de ir para mesa para poder intimidar É verdade. o representante administrador, o síndico, né? E vai na mesa, né? Parece que vai para agredir, né? Você já cria aquele não pode levantar, né? Então, são regras de comportamento que é importante que os condomínios tenham regimento, regulamento de assembleia, né? Condômino que não está quite com o seu condomínio e que quer falar, né? E que quer votar, mesmo você dizendo que ele não pode, né? Mas ele fica ali criando, né, um ambiente hostil mesmo, né, sabendo que ele não tem esse direito. Então, você tendo um regulamento aprovado e tendo um presidente que possa cumprir esse regulamento, tendo uma boa assessoria de uma administradora que entenda, né, quais são as técnicas jurídicas de uma assembleia, isso é fundamental para evitar conflito. E, assim, a gente também não pode deixar de falar que hoje, né, a legislação, desde 2022, a legislação hoje prevê a possibilidade de assembleias eletrônicas, as chamadas assembleias virtuais, né? A gente percebe, às vezes, que alguns condomínios que têm, né, um histórico de conflitos de assembleia estão adotando a assembleia virtual, né? Ou seja, já que as pessoas não têm educação para ficarem juntas, né? Cada um na sua casa, vou fazer uma assembleia eletrônica, uma assembleia virtual. Essa pode ser, né, uma alternativa para aqueles condomínios que realmente têm nas assembleias palcos para desavenças. Bacana. E falando aí em administradoras que tenham qualidade para estar tocando uma assembleia, aí é o momento jabá mesmo. Você que está nos assistindo, a ML está de braços abertos para vocês terem toda essa assessoria, toda essa ajuda nesses momentos conflituosos e na gestão e na resolução desses conflitos. Então, entra lá no nosso site, solicita uma proposta para a gente, nos convide a conhecer o seu condomínio e nós vamos aí para poder iniciar uma parceria longínqua como nós temos com mais de 600 condomínios aqui no Rio de Janeiro. Bom, para fechar, gente, eu queria agradecer a vocês por terem cedido o tempo de vocês para estarem aqui falando desse assunto bastante polêmico e fechar mesmo com as considerações finais, deixar cada um falar um pouquinho para a gente poder encerrar. Tá bom? Bom, inicialmente, obrigada novamente. Espero ter contribuído para o debate, para o assunto, que seja muito proveitoso para quem está nos assistindo. É um assunto muito importante, conflitos existem a qualquer momento, e a gente precisa ter um pouco de calma para poder resolver as coisas, né? A gente tá vivendo num momento tudo a um clique, todo mundo com pressa, todo mundo estressado, então é preciso que a gente dê uma parada, calma, respira e aí analisa com calma, mas sobretudo priorizem o diálogo profissional, o diálogo consciente, respeitoso, porque sem ele você não vai resolver absolutamente nada no condomínio, e isso serve para síndico, serve para condômino, serve para administradora, e é isso. Muito obrigada. Obrigado você, Ariane. Gente, Gabriela? Obrigada aí pela oportunidade de dividir essa horinha aí com vocês. É sempre muito importante a gente trocar a figurinha, né? Sim. Principalmente sobre um assunto tão polêmico, com pessoas da área, né? Às vezes a gente fala com as pessoas da nossa família, da nossa casa, a gente divide alguns assuntos e, né, são opiniões diferentes, pessoas que não têm a expertise, né? Então elas têm outra visão, então essa oportunidade aí de não só estar dividindo aqui com vocês, como vocês disponibilizando, né, isso aí para
para todo mundo na internet, para esse bate-papo descontraído. Tenho certeza que quem está assistindo aí vai ter vários insights, vai ter várias ideias aí, ou até buscou alguma solução efetiva, né, para colocar aí aplicar dentro do próprio condomínio. Então foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Legal. Obrigada. E assim, obrigado pela tua experiência, esses casos que você trouxe da Unicondo, que você tem bastante exemplos que você ainda mais pode fazer e quem estiver precisando também de síndicos profissionais pode procurar a Gabriela na Unicondo. E é isso, Marcelo, por favor, para fechar agora em grande estilo, vamos lá. Não sei se eu vou fechar em grande estilo depois que a Ariane e a Gabriela falaram. É verdade. É um grande desafio. Tá aí um conflito. Vamos lá. É um pecado me deixar por último depois que elas falaram. Mas, enfim, acho que esse episódio é um episódio importante. A gente teria mais assuntos para falar, né? Muito. Com relação a esse tema, que é um tema que desde que o primeiro condomínio foi criado no mundo, né? O primeiro conflito já existiu, né? Sim. Então, infelizmente, existem conflitos que a gente precisa ter uma atuação bastante equilibrada, né? E com uma boa técnica para resolvê-los. Então, acho que a gente procurou aqui, pelo menos, né, nessa hora, nutrir quem está nos assistindo, né? Quem vai ficar, né, na gravação, vai ficar, né, esse episódio gravado, né? E a gente espera que a gente tenha aqui contribuindo um pouco para isso, né? Outros episódios virão, né? Talvez esse tema sendo repetido, né? Em razão da importância dele. Eu acho que a gente, né, de alguma forma teve um papel contribuinte para isso. Então é com prazer, né, que a ML faz isso, não só, né, para o público que nos assiste, né, para as pessoas que interagem nesse universo condominial, mas para todo mundo que de alguma forma é cidadão, que convive em condomínio, que mora em condomínio, não sendo síndico, não sendo condômino, mas que precisa de entender que a convivência pacífica ela é fundamental para que você more bem. Tenha um bom DR com seu vizinho, né? Melhor fechamento possível com seu vizinho. Muito legal. Gente, obrigado. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Momento ML. Espero que vocês tenham gostado. Se preparem para a semana que vem para o teu próximo Momento ML. Sigam nossas redes sociais. Sigam lá o nosso canal do YouTube também. E é isso. Até a próxima. Obrigado.